Boa noite, pessoal. Esse vídeo é a continuação daquele outro que eu comecei a fazer porque eu precisava vender as minhas graphic novels, precisando da grana e tal. E aí eu queria falar hoje de mais três graphic novels e elas três têm um assunto específico em comum que é sexo. E eu acho que também fala de sexo um pouco direcionado para o olhar, para novos olhares masculinos. Então, são três publicações legais, estão com preço muito bom lá no blog, aí vocês procuram lá que vai ter os preços certinho. Bom, o primeiro é uma obra chamada Vira-Lata, ou Vira-Lata, que é de uma dupla de ilustradores que produziu e criou esse super-herói, ou esse personagem que é um híbrido das, é, das matrizes que compõem a cultura brasileira. E ele tem umas peculiaridades que é um cara que ele anda pelas periferias, ele sabe lutar algumas artes marciais e ele tem o talento de arrumar problemas e de arrumar casas, né? E esse personagem, casas com mulheres, né? E esse personagem ele foi criado, concebido meados dos anos 80 e aí essa série foi vista pelo Drauzio Varela, aquele médico que escreveu a trilogia do Carandiru. E ele achou que essa publicação, que tinha muito desenho de sexo, muito desenho de relações sexuais, elas seriam interessantes para o público do Carandiru, para as pessoas que estavam presas, para os homens que estavam presos. E aí eles em parceria criaram essa publicação que tinha essa história, esse enredo, e que no meio desse enredo o Drauzio Varela colocava dicas, ele aparece lá umas ilustrações falando para eles usarem camisinha, falando que esse herói ele tem essa preocupação de saber qual que é o lubrificante correto para não ter nenhum problema durante a relação sexual, enfim. E assim, para além do desenho, tem bastante cena de sexo. E para além da história, que é muito interessante, porque ele navega aí pela cidade, né, num contexto mais urbano. Para além disso tudo, uma coisa que é muito interessante é esse modelo de homem, essa representação masculina que foi criada para direcionar, ou foi criada, mas foi usada para direcionar um pouco dos comportamentos dentro do presídio, né? A publicação foi impressa aos milhares, financiada pelo dinheiro de uma faculdade particular, que foi a Unip, se eu não me engano, e teve uns resultados muito interessantes em relação à prevenção é, da transmissão do vírus HIV, da mudança dos hábitos sexuais dos presidiários. Então, só isso já me fez ficar interessado pela série, pela graphic novel, pelo quadrinho, e lendo e vendo eu percebi que ela é muito interessante. Ela parece um storyboard de um filme, assim. Acho que ela está pronta para virar um filme, um roteiro de alguma coisa, assim. É muito as tomadas, os ângulos são muito do cinema mesmo, assim. E tem muita ação, tem muita porrada, tem muito sexo, enfim, tem todo um combo de coisas que a gente gosta, além de criar esse modelo masculino que está precisando aí, né, para todo mundo. Imagina para as pessoas que estão presas, né? Bom, essa é a primeira. A segunda é uma publicação chamada Pagando por Sexo. O ilustrador, eu achei esse trabalho especificamente muito corajoso, porque ele é tudo feito em primeira pessoa, fala da própria experiência de porque ele teve um problema no relacionamento dele, não deu certo, ele foi dispensado, assim. Ele optou de não construir mais vínculos formais, assim, e optou por construir relações sexuais que ele pagasse. Então ele comprava, né, o serviço. E aí ele descreve um pouco dessa experiência da transição de modelos de relacionamento que ele tinha e das próprias contradições que ele via na relação, digamos, tida como normal, né, entre duas pessoas, e como é que o sexo era vista
era visto dentro desse modelo de relação. E fora dele, onde ele podia pagar e, enfim, ter as escolhas dele. O que eu acho que é corajoso é, primeiro, o cara assumir isso, assim, né? Que ele optou por um modelo de relação assim e racionalmente, assim, enxergar os limites éticos disso, assim, né? Segundo é que ele conta essa experiência para os amigos e para a ex-namorada, enfim. Ele relata um pouco como é que tem sido e ele registra lá no quadrinho dele, né, um pouco das impressões que as pessoas têm a respeito e as discussões que ele tem a partir dos diferentes visões que o mundo tem sobre o sexo. E eu acho que a parte mais legal desse quadrinho é que no final, quando ele está concluindo um pouco a história, ele apresenta vários dados sobre como a prostituição ou os trabalhadores com sexo, né, sexuais são vistos em determinadas legislações do mundo. Então, se é um bom material assim para você conhecer um pouco dessa legislação assim, e ver quais são os entraves, quais são as diversas opiniões sobre o assunto no mundo. Assim. Então, é um baita trabalho assim, de coleta de dados e é feito com uma ilustração muito simples, muito didática, que tem um estilão assim, muito peculiar, mas principalmente que é muito objetivo. Assim. Então, o sexo ele é tratado como uma coisa muito tranquila, simples e não como algo fetichizado, assim, né? Então é bem interessante o contraponto que ele faz, assim, de pôr um olhar meio do mercado desse sexo, assim. Então é uma publicação bem bacana e também que, sei lá, ele como homem se posiciona sobre isso, assim, em vez de ficar reproduzindo discursos de outras pessoas, né? Então, poderoso o trabalho do cara, corajoso, assim. O desenho é muito parecido com ele mesmo, assim, não, deu pra ver que ele não tava querendo se esconder, assim, então, pôs a cara no sol mesmo. E a terceira publicação é uma que chama, que fala sobre os virgens de 30 anos, que é um fenômeno que acontece em alguns países, mas no caso dessa publicação ela fala especificamente sobre o Japão. E fala sobre um pouco da construção das personalidades de vários homens que ao longo da sua história tiveram problemas com a iniciação sexual e que eles configuram uma parcela da população masculina que tem uma série de comportamentos assim nocivos e que tem esse rótulo, né? Que são as pessoas que são virgens para além dos 30 anos. Então fala muito sobre o posicionamento político dessas pessoas, fala sobre as questões de bullying que eles eventualmente têm sentido, a violência que eles exercem dentro das sociedades, dentro da sociedade em que eles estão inseridos, as confusões mentais que esses caras estão, as confusões mentais que esses caras vivenciam por conta desse dilema do sexo e do papel do sexo na vida do homem. E é uma publicação que, além de muito bonita, muito bem desenhada, assim, é um mangazão, sabe? Ele também ele aponta vários sintomas assim dessa masculinidade mais tóxica que faz parte da maior parte das sociedades que a gente vive. Então é uma outra publicação muito legal, assim, porque pode ser que, para além de você querer ficar vendo se você conhece alguém que seja assim ou que se parece, mas é uma autoanálise mesmo, assim, sobre quais foram as experiências pelas quais você ou a gente, né, passou e como que mentalmente ou emocionalmente a gente fez para lidar com isso, assim. Então tem homens que conseguem desempenhar melhor esse papel e outros, que pelo jeito é a maioria, não conseguem fazer isso com tanta
eficiência, digamos assim. Então, é uma aplicação bem bonita e bem interessante para falar de homem também. Então, bom, esses 3 títulos estão disponíveis à venda, ainda não consegui vender, mas se você precisar ver, quiser ver, a gente dá um jeito de se encontrar e eu mostro. Mas são 3 títulos muito legais, assim. Se puder lá ver o preço e tal. E acho que você, de novo, se você ler, você vai entender um pouco do que eu tô falando, mais do que a minha explicação, assim, tá bom? Bom dia para todo mundo aí.